nota que não está gravando. Gleica, você é muito atenta, Gleica. Eu fiquei, ó, estou até arrepiado aqui. Então, olha só, como eu ia dizer... Ai, gente, peguei até um Covid agora, por causa do nervoso. Nervoso também dá Covid. Pensou, gente, se eu não gravar a aula, meu Deus do céu. Olha só. Voltando, as hipóteses de cabimento do recurso de revista estão previstas aí no artigo 896 da CLT e vai exigir lá no caput, né, para qualquer hipótese de cabimento, que eu esteja recorrendo de uma decisão proferida em dissídio individual, as decisões proferidas em dissídio individual por um TRT e desde que se trate também de recurso ordinário, tá certo? E aí, então, a linha A trata para a gente do cabimento do recurso de revista em caso de dissídio jurisprudencial. Né? Ele está falando para a gente de que é cabível o recurso de revista quando a decisão recorrida contrariar, dera ao mesmo dispositivo de lei federal uma interpretação diferente daquela que já havia sido dada por um outro TRT. A gente está falando, portanto, de dissídio jurisprudencial. É a mesma hipótese de cabimento prevista lá no artigo 105, 3C da Constituição Federal, no que diz respeito ao recurso especial, né? Colocando aí, então, para o STJ a função de pacificador da jurisprudência nacional. A gente tem essa mesma função no TST. O TST é o unificador da jurisprudência trabalhista nacional, tá certo? A linha B vai falar para a gente também de dissídio jurisprudencial, mas em uma situação em que eu não estou interpretando lei federal, situação em que eu estou interpretando lei estadual ou então convenção coletiva. Olha lá. As decisões que derem ao mesmo dispositivo de lei estadual, convenção coletiva, acordo coletivo, sentença normativa ou regulamento empresarial de observância obrigatória, desde que seja em área territorial que exceda a jurisdição do TRT prolator da decisão recorrida, interpretação divergente na forma da linha A. O que isso quer dizer? Imagina que o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, o nosso aqui, Rondônia e Acre, deu a uma determinada lei estadual uma determinada interpretação. Por se tratar de uma lei estadual, o TST não vai poder conhecer dessa interpretação em caso de recurso de revista. Porque, veja, o TST só vai atuar quando aquela norma que está sendo discutida transcende um TRT. Porque se eu disser que existe um dissídio jurisprudencial entre normas cuja abrangência territorial não transcende um TRT, o que eu estou dizendo é que é impossível um outro TRT ter interpretado aquela mesma norma. Vocês percebem? Olha só, como é que o TRT do Rio de Janeiro pode ter se manifestado sobre uma lei estadual de Rondônia? Não tem como, né? Seria impossível. Então, o que a CLT está esclarecendo para a gente é: eu não posso pegar como parâmetro a interpretação de uma lei estadual semelhante àquela lei estadual que eu estou querendo discutir agora no meu recurso de revista. Tem que ser, portanto, a mesma norma. Tá? Lucas pergunta: sentença normativa é resultado de dissídios coletivos? Isso mesmo, Lucas. Sentença normativa é o ato jurisdicional proferido por um tribunal, né, seja um TRT ou TST, no exercício da competência normativa a ele atribuída por força ali do 114, parágrafo 3º, se eu não me engano, da Constituição Federal, que é aquela competência de ditar uma norma jurídica, né, portanto, com eficácia erga omnes, com generalidade, com abstração, para uma determinada categoria por meio de um dissídio coletivo. Isso aí.
Olha, gente, que graça a minha caneta. Uma aluna que me deu. Vamos lá, então. A linha C, do 896 ainda, né? Fala para a gente assim, olha, as decisões proferidas com violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal. Observem, pessoal, que o TST, diversamente do STJ, ele não é guardião apenas da lei federal, ele é guardião também da Constituição Federal. A gente vai ver um pouco mais adiante, e vocês já devem ter visto aí no um breve vídeo que eu coloquei para vocês, do Ellison Miessa, né, um professor excelente, em que ele traz alguns pontos assim em que o recurso de revista é mais cobrado. E aí ele destaca justamente que, olha, o caput do 896, né, e as alíneas A, B e C trazem hipóteses muito amplas de cabimento do recurso de revista. E essas hipóteses amplas do recurso de revista são referentes à fase de conhecimento por meio do rito ordinário. Se eu estiver falando de fase de execução, ou se eu estiver falando de um rito sumaríssimo, ou se eu estiver falando de uma execução fiscal, a gente vai ter regrinhas específicas para cada um desses ritos. Lembrem, então, que as alíneas A, B e C se referem ao cabimento do recurso de revista na fase de conhecimento em rito ordinário, tá certo? Que é aquele rito, vale lembrar, para as causas cujo valor excede 40 salários mínimos. Entrando aí nos parágrafos, pessoal, a gente tem assim, olha, o recurso de revista não tem efeito suspensivo, né, diz o parágrafo 1º. É a ideia geral mesmo do recurso no processo do trabalho, né? Então, a gente não teria muito que se preocupar. Mas está aí disposto que não tem efeito suspensivo, portanto, tem apenas o efeito devolutivo. Dizer que um determinado recurso tem apenas efeito devolutivo significa dizer que aquela sentença que foi proferida, aquele acórdão que foi proferido, ele admite execução imediata. Evidente que não é uma execução definitiva. Nós vamos falar aqui, então, de uma execução provisória. E essa execução provisória, em regra, vai até a penhora, né? Ela não vai até a satisfação do crédito, porque senão a gente poderia estar diante de uma tutela executiva irreversível, tá certo? Então, em regra, quando o recurso não tem efeito suspensivo, ele admite, então, execução imediata, provisória, que vai até a fase de penhora. Por falar nisso, como é que está o processo civil, hein, pessoal? Me deem um feedback, por favor. Eu havia pedido, há uns 2 semestres atrás, que o professor Áureo começasse a disciplina dando execução, porque é muito importante para mim que vocês já saibam execução no processo civil para eu poder dar execução no processo do trabalho ainda esse semestre. Tá? Então, assim, ó, eu acredito que a gente tem aí mais uma aula de recurso de revista e depois a gente já começa execução trabalhista. Tá? Então, eu gostaria que vocês me dissessem, especialmente o Mauro, em nome da turma, dissesse, pode ser aqui no chat mesmo da conferência, ou então me passa esse feedback em outro espaço, tá? Mas vai me falando como é que está isso aí. Parágrafo 1º A, pessoal. Esse parágrafo aqui é bem importante. Parágrafo 1º A da CLT fala para a gente sobre a dialeticidade no processo do trabalho, né? Especificamente no recurso de revista. Porque, veja, ele está dizendo assim, olha, a devolutividade do recurso de revista não é uma devolutividade plena, como é o caso do recurso ordinário, né? Lá em processo civil, vocês devem ter estudado que quanto à fundamentação, quanto à matéria discutida, os recursos podem ser
de fundamentação livre ou de fundamentação vinculada. Quando eu digo que um recurso é de fundamentação vinculada, eu estou dizendo que ele só é cabível naquelas hipóteses estritamente previstas em lei e que eu vou ter que demonstrar no meu recurso. Então, olha só, o parágrafo 1º-A fala assim, olha, é ônus da parte recorrente indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Eu tenho que explicar para o TST qual é o trecho da decisão recorrida que fixa uma tese que eu entendo que essa tese, então, contraria uma súmula vinculante, uma súmula do TST, uma OJ de uma das SBDI, contraria uma súmula do STF, contraria o julgado proferido pelo TRT do Mato Grosso, né, da 23ª região. Então, veja, por que eu digo que isso é dialeticidade? Porque eu tenho que sair impugnando, pela fundamentação do meu recurso, os fundamentos da decisão recorrida. Não basta eu dizer, a decisão como um todo afronta a súmula vinculante tal. Não, eu preciso dizer em que momento da decisão recorrida essa súmula foi vilipendiada, em que momento ela foi ofendida, tá certo? Além disso, eu tenho que indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do TST que conflite com a decisão regional. Aqui a gente está falando de um mesmo requisito que existe no recurso especial, que é o famoso cotejamento entre a decisão recorrida e o paradigma. Eu tenho que demonstrar para o TST de que forma especificamente aquele trecho da decisão regional afronta a minha decisão paradigmática, seja ela uma súmula, uma OJ, um acórdão proferido em recurso ordinário por um outro TRT, ou até mesmo quando eu estiver diante de um recurso de revista, interposto contra uma violação direta e literal da Constituição Federal, da lei federal. Note, então, que não basta eu dizer assim, olha, a decisão do TRT afronta o devido processo legal no trecho tal. Não, de que jeito que afronta? Olha, afronta o devido processo legal no trecho tal, porque essa tese adotada pelo Tribunal Regional do Trabalho vai me prejudicar no exercício da defesa, vai limitar o meu contraditório, né? Eu tenho que dizer, então, de que forma paradigma e decisão recorrida, né, estão ali em confronto. No inciso 3º, expor as razões do pedido de reforma, impugnando os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula, ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade esteja sendo apontada. Então, reitero, eu necessito ser dialético, tá? E isso, evidentemente, não é só no recurso de revista, mas no recurso de revista eu tenho que ter esse cuidado redobrado, por diversos motivos. Primeiro, porque é um recurso muito mais técnico, muito mais complexo. Segundo, porque ele é julgado pelo TST e, portanto, a qualidade do que o TST analisa deve ser maior. Terceiro, porque, considerando a quantidade de trabalho no TST, tudo que eles mais querem é um pezinho, um motivo para deixar de conhecer o recurso. A gente vive uma fase terrível de jurisprudência defensiva nos tribunais superiores e, infelizmente, no TST não é diferente, tá, pessoal? A gente tem apenas 27 ministros para julgar todos os dissídios individuais de competência originária, de competência recursal ordinária, de competência recursal excepcional, bem como os dissídios coletivos, questões administrativas, né? Então, é realmente muito complexo. Me lembro do professor Haroldo, não sei se ele chegou a dar aula para vocês, me contar um dia, né, na época que a gente trabalhava na UBRA, que ele tinha acabado de chegar de Brasília, tinha ido despachar com um ministro do TST, e o ministro do TST tinha, naquele momento, nada mais, nada menos do que 9.000 processos conclusos. 9.000 processos conclusos. Eu não estou falando de 9.000 processos no departamento.
Eu estou falando de 9.000 processos conclusos. Para quem ainda não entendeu muito bem o que é esse tal do concluso, é dizer assim, olha, eu tenho 9.000 processos na minha mesa esperando que eu decida. É evidente que o ministro tem toda uma equipe que o auxilia, mas, no final das contas, quem decide, quem assina, quem revisa, quem propõe o julgamento na sessão é o ministro em pessoa. E aí é claro que uma pessoa só, com 9.000 processos na sua mesa, tem severas dificuldades, né? E é até natural do ser humano querer inventar motivo para não analisar o mérito desses recursos, né? Teoria geral, cumprimento de sentença, penhora, fraude de execução, expropriação, ação de consignação em pagamento. Então, vocês já acabaram a execução, né? Porque vocês já estão estudando procedimentos especiais, pelo visto, né? Então, vocês já sabem como é que funciona uma penhora, vocês já sabem como é que funciona uma asta pública, vocês já sabem como é que funciona um leilão, a avaliação, a arrematação, a adjudicação, tudo isso, né? A alienação, enfim, todas as formas de satisfação do título executivo. É isso? Seguindo aí nas obrigações do recorrente, ele tem que transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgamento por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre a questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido para cotejo e verificação de plano da ocorrência da omissão. A gente está falando aqui, mais ou menos, pessoal, dos embargos de declaração com efeito de pré-questionamento ficto, né? Veja, eu já discuti a matéria lá no meu recurso ordinário, o tribunal não se manifestou, e para eu ir para o TST eu preciso dessa manifestação, eu preciso do pré-questionamento. Embargo por declaração. Movidos, então, os embargos de declaração, o tribunal diz que não tem omissão nenhuma e que ele não é obrigado a se manifestar quanto tudo a que eu me referia. Então, ele nega provimento ao meu recurso e eu continuo sem o pré-questionamento real. Aqui, o inciso 4º vai dizer para a gente, olha, se você pretende obter os efeitos do pré-questionamento ficto, você tem que demonstrar no seu recurso de revista um trecho lá dos seus embargos de declaração que pediram a manifestação do Tribunal Regional do Trabalho e já transcrever de que forma a decisão do TRT te gera uma negativa de prestação jurisdicional, ou seja, insiste na omissão. Notem, pessoal, que o que a CLT está falando é o recurso de revista tem que ir todo mastigadinho para o TST. Eu não posso deixar na mão do TST ficar adivinhando o que você quis dizer, ficar adivinhando qual é o defeito da decisão que você está recorrendo. Você tem que levar tudo mastigado para o ministro do TST, tá certo? Vejam aí o parágrafo 2º ainda do 896. Das decisões proferidas pelos TRTs ou por suas turmas, em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargo de terceiro, não caberá recurso de revista, salvo na ofensa, na hipótese de ofensa direta e literal de Constituição Federal. Então, nós conversávamos que as hipóteses de cabimento do recurso de revista previstas no 896 são hipóteses muito amplas e aplicáveis exclusivamente ao processo de conhecimento pelo rito ou procedimento ordinário. Parágrafo 2º, para quem segue aí a professora Ariane Linhares, vai lembrar automaticamente de uma musiquinha que diz assim, ó, recurso de revista na execução, só se afrontar a Constituição. É isso, gente. Né? Parágrafo 2º está dizendo, olha, em se tratando de execução, e execução aqui a gente tem que compreender também o cumprimento de sentença, né, a fase de cumprimento de sentença, eu só vou ter recurso de revista se a decisão proferida pelo TRT
afrontar direta e literalmente a Constituição. Eu não posso, portanto, interpor um recurso de revista alegando que a decisão do TRT contraria a jurisprudência do TST, a jurisprudência de um TRT, a jurisprudência do STF. Eu tenho que demonstrar que aquela afronta foi direta e literal à Constituição Federal. Os parágrafos 3º a 6º foram revogados. Olha o que diz o parágrafo 9º, trazendo para a gente mais uma exceção. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, somente será admitido recurso de revista por contrariedade à súmula de jurisprudência uniforme do TST ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal e por violação direta da Constituição Federal. E aí, mais uma vez, nossa musa Ariane vai dizer assim, ó, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula, sumaríssimo, súmula. Para a gente não esquecer que, em se tratando de ações trabalhistas de até 40 salários mínimos e que, portanto, seguem o procedimento sumaríssimo, só é cabível recurso de revista por afronta à súmula. Que súmula? Súmula do TST ou súmula vinculante do STF. Muito cuidado, porque orientação jurisprudencial do TST não é súmula. Se não é súmula, não cabe recurso de revista por afronta à OJ nas causas regidas pelo rito sumaríssimo. Lembrem ainda, pessoal, que o recurso de revista por afronta à Constituição sempre é cabível, em todos os casos. Até na hipótese mais restrita de cabimento, que é a execução em fase de cumprimento de sentença, cabe recurso de revista para discutir a afronta à Constituição. Portanto, aqui no procedimento sumaríssimo também é cabível por afronta à Constituição. Então, recapitulando aqui, ó, no geral, dissídio individual por rito ordinário na fase de conhecimento, eu tenho que cabe recurso de revista por afronta à Constituição, afronta à súmula, divergência jurisprudencial. E eu posso considerar divergência jurisprudencial qualquer OJ, qualquer súmula, julgado em sede de acórdão de recurso ordinário de um outro TRT, bem como quando houver divergência na interpretação da lei federal. Aí a gente vem restringindo o cabimento. Em se tratando de fase executiva, só cabe recurso de revista por afronta à Constituição. Recurso de revista na execução, só se afrontar a Constituição. Beleza? Lembra da musiquinha. Em se tratando de rito sumaríssimo, né, nas causas de até 40 salários mínimos, cabe por afronta à Constituição, porque esse sempre, sempre, sempre é cabível, bem como se afrontar súmula. Que súmula? Súmula vinculante do STF ou súmula do TST. OJ não é súmula, então não serve para o recurso de revista na fase de conhecimento por procedimento sumaríssimo. Parágrafo 10 vai dizer para a gente assim, olha, muita hora nessa calma, hein? Lá no parágrafo 2º, se eu não me engano, a CLT falou assim, só cabe recurso de revista na execução se afrontar a Constituição, correto? Agora o parágrafo 10 vai dizer para a gente assim, ó, depende, que execução é essa? Se for uma execução fiscal, e aí a gente tem que se lembrar lá do 114, inciso 8º, se eu não me engano, da Constituição Federal, que vai dizer o juiz do trabalho é competente para executar de ofício as contribuições previdenciárias incidentes sobre as sentenças condenatórias em pecúnia, bem como aos acordos homologados que tratem de verbas pecuniárias. Então, a execução fiscal que a gente está falando aqui é a execução das contribuições previdenciárias, do imposto de renda, né, do seguro
acidente de trabalho, tudo isso, tá? Aí, olha só, em se tratando, então, de execução fiscal, diz o parágrafo 10, cabe recurso de revista também por violação à lei federal, por divergência jurisprudencial e por ofensa à Constituição Federal. Veja, então, que há uma exceção à exceção, né? A regra do 896 é o cabimento amplo, que é aplicável ao processo de conhecimento pelo rito ordinário. Qual é a primeira exceção? Recurso de revista na execução, só se afrontar a Constituição. Essa é a exceção, né? Mas existe uma exceção à exceção. Se essa execução for uma execução fiscal, cabe recurso de revista em todas as hipóteses previstas no 896. Então, eu tenho cabimento por violação à lei federal, divergência jurisprudencial e ofensa à Constituição Federal. Essa mesma regrinha vai ser aplicável àquelas ações em que estão discutindo inscrições no da CNDT, né, do BNDT, na verdade. A inscrição do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Imaginem que, por um motivo qualquer, o cara fica pendurado lá no BNDT além do tempo. E aí ele vai discutir isso lá na fase de execução, né? Afinal de contas, eu só tenho inscrição no BNDT daquele devedor de débitos judiciais trabalhistas que deixou de pagar e não teve bens a serem penhorados, né? Então, ultrapassados os 5 anos, esse cara tem direito de sair do BNDT. Se ele não sai, ele pode peticionar para o juiz e dizer, excelência, tem que me tirar. E aí, se o juiz não tira, ele pode meter um recurso para o TRT, e aí, caso o TRT mantenha a decisão, ele pode interpor um recurso de revista, levando, então, a sua demanda para o TST, tá certo? E ele pode fazer isso com base em divergência jurisprudencial, afronta à Constituição, afronta à lei federal, porque a hipótese aqui é ampla, tá certo? Então, eu colocaria um asteriscozinho aí na CLT. No artigo 896, caput e as alíneas, né, A, B e C, acho que é A, B, C e D, né? Deixa eu confirmar aqui. É A, B e C. Colocaria uma estrelinha no parágrafo 2º, colocaria uma estrelinha no parágrafo 9º e colocaria uma estrelinha também no parágrafo 10. Ok? Sem prejuízo da leitura de todos os parágrafos do artigo 896. Extremamente importante ler e compreender o artigo 896, tá certo? Na semana que vem, a gente vai ter revisão, né, como eu prometi, e eu prometi não por bondade, tá, pessoal, que eu não sou bonzinho, não. Nem gosto de dar revisão. Quem é meu aluno, assim, em momentos normais, sabe que eu não dou revisão, porque eu faço bem feito para não ter que fazer 2 vezes, não é verdade? Até porque as aulas estão todas gravadas, né? Pô, vocês poderiam reassistir. Mas a instituição determinou que todos os professores, na aula anterior à prova, devem obrigatoriamente fazer uma revisão com os alunos e também disponibilizar um pequeno teste, que não vale nenhum ponto, mas que serve para vocês treinarem o uso, né, da ferramenta. Afinal de contas, não vamos nos esquecer que a prova é feita com hora marcada, todos farão simultaneamente e, portanto, não dá para fazer depois. Não dá para você chegar no dia da prova sem saber como é que acessa o teste, né? Então, você tem que estar ali com a matéria na ponta da língua, mas tem que estar também com conhecimento da ferramenta. Então, semana que vem, no nosso horário de aula, a gente vai fazer o teste pela ferramenta adequada. Provável que eu até já usei essa ferramenta também com vocês, mas vamos usar de novo semana que vem. E aí, na nossa videoconferência, a gente vai ter uma revisão, onde eu vou destacar os principais pontos que vão cair na prova. Na semana seguinte, além da devolutividade, da devolução da prova, a gente segue falando de recurso de revista para poder enfrentar aí o requisito da transcendência,
que é uma questão bem importante, regulamentada pela Lei 13.467, né, reforma trabalhista. Já era um requisito do recurso de revista, mas agora a gente tem uma regulamentação bem importante. E falar um pouquinho também sobre o julgamento de recurso de revista repetitivo, se der tempo. Tá joia? E aí, se Deus abençoar, a gente já fala até sobre agravo de instrumento, para poder terminar logo o conteúdo de recursos e terminar aí a nossa quarentena falando sobre execução no processo do trabalho, tá certo? Continuem se cuidando, né, pessoal? Se tiverem dúvida, aliás, aproveitem esse é o momento. Alguém quiser ligar o microfone, dar alguma contribuição ou tirar dúvida, aproveite agora. Se quiser mandar pelo chat também, pode ficar à vontade. O professor é gente boa, vai dar o teste valendo 0,1. Tá bom. Vou fazer isso, Tchellison. Para cada questão que você errar, eu desconto 0,1 da sua prova. O que mais? Nada mais, pessoal? Posso encerrar, então? Encerrar a ata? Então, tá bom, pessoal. Então, é isso. Quem puder, fica em casa, né? Fica com Deus. Se cuidem. A gente está chegando aí no momento mais tenso da pandemia aqui no nosso estado. Um momento complicado, especialmente porque aquilo que antes era apenas uma estatística, a gente agora começa a ver a materialização disso, né? A gente começa a ter notícia do fulano que foi internado, do parente do Beltrano que morreu, e isso acaba gerando um pouco mais de angústia, né? Mas que a gente possa utilizar essa angústia para se cuidar um pouco melhor e cuidar daqueles que estão à nossa volta, né? Beatriz pergunta se o teste vai ser online. Com certeza, Beatriz, tudo online, nada de aglomeração. Ok? Aula online, teste online, tudo online. Beleza? Durante a aula, isso mesmo. Do jeito que vai ser a prova, tá, pessoal? Vai ser do jeito que vai ser a prova. Durante a aula, com o tempo marcado, tudo igual. Tá joia? É para a gente praticar mesmo, para não ter dúvida, tá, Beatriz? Fechou, então? Pessoal, obrigado pela presença, viu? Até semana que vem na nossa revisão. Veja aí, postem nos grupos, né? Quanto mais gente participar semana que vem, melhor. Porque revisão, assim, é evidente que eu vou trazer uma revisão passiva, mas o ideal mesmo é a revisão ativa, né? Ou seja, que vocês possam estudar previamente a respeito do conteúdo e possam tirar as dúvidas de vocês. Tá bom? Paulo Robson chegou, que maravilha, hein? Vai já ler os textos que eu disponibilizei para fazer a tarefa que eu disponibilizei, senão vai ficar com falta, só de malvado. É isso, pessoal. Fiquem com Deus. Um abraço.